Porque a promessa não fui eu que pedi, o Senhor que prometeu. Então eu tomo posse dela. Intimidade, eu falando com o meu coração aberto para o meu Deus, que é o meu Pai. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host do Chave Mestra Podcast. Esse é o nosso podcast especial com os escritores da editora Chave Mestra. E é uma editora que a gente tem como foco o desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento comportamental, seja em qual âmbito for. Então a gente fala de saúde, fala de finanças, fala de carreira e também de fé. E a gente fala, inclusive, não também, mas muito por aqui. É o que a gente vai fazer neste episódio de hoje, falar de um livro que ficou lindo e que tem histórias que impactam vidas. Ontem mesmo foi o lançamento, a gente está gravando esse podcast, então no momento da gravação, vocês estão acompanhando com a gente um pouquinho do livro e ele foi lançado ontem. Então, está com um cheirinho de novo. A gente fala que é o bebê da editora. É o Forjadas para Vencer. Mulheres fortalecidas em Deus. A capa ficou linda, tem todo um significado. Claro, como todo cuidado que a editora tem com os seus trabalhos, os seus exemplares, e tem também a nossa arte, que tem muito sobre o fogo, porque a forja, para muitas mulheres, elas falam aqui nestes capítulos, ela vem por meio do fogo. Não é só mar de rosas a vida, não. Elas vão contar que foi em meio à dor que muita coisa aconteceu, muita superação, muita vida, libertação, cura. Enfim, eu não quero falar por aqui porque eu trago elas para isso, para que elas falem. Conte essas histórias incríveis que a gente tem visto aqui, lido e agora em audiovisual também, desde que a gente teve aí, fundou o nosso podcast. Eu vou trazer aqui hoje o capítulo 22, que é sobre a oração por meio do Espírito. E com a gente está a escritora aqui na nossa mesa de podcast, que vai falar mais, que não é só escritora, mas também pastora. E depois eu falo o que mais aqui? A Otília Zanola. Tudo bom, pastora? Olá, tudo bem? Tudo Agradeço bom. o convite, é um momento maravilhoso que nós estamos vivendo. E o coração acelerado e a gratidão a Deus prevalece em todo o tempo. Amém. E eu quero agradecer, antes de tudo, por ter aceitado o nosso convite. E a gente fala que o sim, né, nesses estilos, né, de livros que a gente fala muito de fé, não é um sim só para a editora, né? É um sim para Deus, né? É uma coragem de cumprir aquilo que ele muitas vezes falam para as pastoras, né? Exatamente, foi até que eu pensei muito sobre essa questão. Não é só um meio comercial, né? É um projeto nascido no coração de Deus, né? E eu vi que foi algo que já tinha dentro do meu coração, já era um propósito, e que você vai engavetando e você não corre atrás para fazê-lo. E de Exato. repente Deus te desperta, te tira da sua zona de conforto para que o propósito se cumpra, né? Sim. Então eu vejo como um propósito divino para minha vida e para de todas as outras que estão dentro desse projeto, nesse grupo seleto, e só alegrias, né? E saber Sim. que é um novo tempo, né? Ótimo. Pastora, conta um pouquinho pra gente como que foi antes de escrever. A senhora tinha esse sonho de escrever um livro? Sempre, né? Inclusive eu tenho outros projetos. Igual eu te falei, a gente vive numa zona de conforto e que a gente nunca dá o start inicial para com que as coisas aconteçam. Você sempre vai protelando, protelando e alguns sonhos ficam engavetados, né? Alguns projetos. Não são aquilo que você coloca de primazia, né? Mas, contudo, Deus nos dá aquele empurrãozinho. E nesse caso, o que me favoreceu e foi um instrumento foi a editora Chave Mestra. Ótimo. A senhora já tinha outras publicações? Esse é o primeiro livro? Esse é o primeiro, Ótimo. dos que estão engavetados. Né? Mas já tem muita história, né? Então, Sim, por isso que eu sempre pergunto, depois que recebeu o sim, como foi para colocar essa história nas páginas aí? Já sabia o que ia escrever? Pensava o que ia tirar, o que ia colocar? Como que foi, pastor? foi muito desafiador. Por quê? Porque o capítulo ele fica muito suprimido.
daquilo de tudo que a gente tem, porque é uma vida para você colocar em Exato. algumas páginas. Então foi muito desafiador, muitas coisas ficaram para trás, né? Uhum. Teve que haver escolhas, Sim. cortes. E para chegar onde nós chegamos aí foram 6. Olha só. E foi manuscritos mesmo, para com que eu conseguisse viver e vivenciar esse processo. Então, foram 6 manuscritos até chegar nesse ponto, para depois transferir para dentro do digital, né? Ótimo, Mas foi um processo maravilhoso. ótimo. E o que que tem que a senhora acha não, que acredita que vai impactar os nossos leitores, para quem, tanto para quem é da fé, quem conhece, quando a gente fala aqui muito, né, de mulheres fortalecidas em Deus, para muita gente é tudo muito novo, mas como é que é, né, ser fortalecido em Deus? Para outros é muito comum, que são mulheres que já são, né, da fé. Conta para leitores que são ou não são da fé, o que que vai impactar? Qual que é a história que a senhora traz, pastora? Na verdade, é a história de vida, suprimida em algumas páginas. Começando uma infância muito difícil, né, onde eu tive que ser criada por uma avó materna, né, com a infelicidade de ter o abandono maternal, né, criada por uma avó. Então já é um desafio. Aí eu esboço um pouco isso, a infância, né, para você ter que conseguir conciliar isso, se encontrar no mundo. Criado em uma casa onde você não tem aquela sensação de pertencimento familiar, não se identifica. A adolescência, Uhum. né? A adolescência teve um corte ali, porque eu me casei com o primeiro namorado, me casei aos 16 anos. Então é tudo muito. Então, quer dizer, histórias de vidas que são cristãos e não cristãos. Isso é vida. Vida. Né? Como superar essas dificuldades. Depois, um casamento de 17 anos abusivo. Então, aí eu retrato várias superações através da vida social, da sua rede de apoio, muito falha, né? Que é muito comum, Sim. da forma que há uma criação de pessoas que foram criadas de uma forma disfuncional e você está naquele meio disfuncional também, quebra de ciclo, né? E o legado depois entre um divórcio, né, e o diagnóstico do câncer com né, a previsão de morte. Então, assim, como superar tudo isso? E foram diversos desafios em diversos momentos, né, pastor? Isso é a vida humana, né? Exato. A vida humana. E, como de todos, a minha não foi fácil, né? Eu coloco ali no início do livro, do meu capítulo, né, que a vida nunca foi tão fácil para mim. Ela nunca me apresentou com facilidade, sempre com grandes desafios e grandes dificuldades. Qual que foi o marco, assim, para a senhora? E eu falo para as senhoras aqui, gente, porque eu as vejo, né, como pastora, com respeito, claro, mas o desafio maior, eu sei que desafio é desafio, né? Não tem como a gente falar qual que foi o maior ou menor, mas o que que marcou mesmo para a pastora o momento da vida que realmente te representa hoje? Não, isso aqui para eu superar foi mais desafiador. Ou um momento que tinha ou não a presença de Deus. Conta também um pouquinho da história da senhora com Assim, o Deus. que me marcou muito foi descobrir o câncer, e o câncer ele veio através de um sonho. Olha Deus me só. mostrou, e eu cuidava de uma amiga que estava com câncer, e eu que ficava internada com ela. Ela morava de parede comigo. E um dia o Espírito Santo falou comigo: e se for você? Meu Deus. Aí, sabe aquela sensação que você ora repreendendo a oração no seu íntimo? Está repreendido em nome de Jesus? Aí falou novamente. Isso eu tinha 6 meses de divórcio. E no sonho o Senhor me mostrou, né, que viria esse vento, essa dificuldade. Né, não era só o divórcio, viria algo maior. E eu trabalhando, debaixo assim da minha mesa para pegar um documento, eu sentia fisgada na mama. E eu falei, chegou. E já liguei Deus. e marquei uma consulta com a minha ginecologista. Na hora ela detectou, né? E já mandou urgente para um exame de muita urgência. Dos oncologistas mesmo? Não, aí já mandou para mamografia. Direto pra... Direto, já assim, grau de urgência máximo. Então já fui com aquele
documento escrito bem grifado, urgência máxima. E foi de uma hora para outra. E os diagnósticos foram ficando cada vez piores, né? Cada vez ficava mais difícil, né? O tamanho do tumor, né? Já estava ali muito antigo, já tinha em torno de 3 anos que eu já estava, né? Então, só foram chegando notícias ruins, só notícias ruins. E quando, antes de passar pela cirurgia e de tudo que teria que fazer, eu subi ao monte, fiquei 3 dias no monte, a pão e água, orando, pedindo a Deus para com que Ele desligasse essa fornalha. Só eu e Deus. Essas foram as minhas palavras. Deus, eu não vou conseguir. Desligue essa fornalha. Porque eu vi o sofrimento da minha amiga. Falei, eu não vou conseguir. E isso, faltando uns 4 dias, né? Para com que eu voltasse no médico e marcasse a cirurgia. E dentro desses dias que eu desci do monte, com um silêncio absurdo de Deus, Deus não falou. Eu desci com um gosto amargo da ausência, né, da presença de Deus em termos, e fui para casa. E um tio meu, que é meu pai na fé, falou, vamos num culto comigo? E eu fui com ele no culto. E eu não conhecia essa igreja, que era a filial da igreja dele lá, não conhecia o pastor. Na hora que eu entrei, esse pastor pediu para que eu me levantasse, lá do meio dos irmãos, sentado ali no altar. Ele falou comigo, Senhor, tem algo para te dizer. E ele falou comigo, o Senhor falou comigo, minha serva, eis que eu não desligarei a fornalha. Ainda te digo que aquecerei ela 7 vezes mais. Mas o vaso vai sair mais perfeito do que entrou, porque isso não é para a morte, é para a glória do meu nome. Aí eu fiquei aliviada. Eu falei, se Deus falou, tá bem, Tá né? ótimo. Vou sobreviver, por mais que estivesse difícil. E chegou, eu fiz a cirurgia. No que eu fiz a cirurgia, 15 dias depois, chegou a biópsia e encontraram mais 7 tumores. Metástase na axila, os linfonodos, todos acometidos. Tiramos 32 tumores e desses 32, 7 a mais malignos. Então, os médicos entraram em desespero e não tinham o que fazer, é o meu caso. E o meu médico, na época, estava estudando alguns protocolos de medicina que não tinha de tratamento, não tinha aqui no Brasil. Era algo que ainda estava nos Estados Unidos e ele tentou com 2 pacientes. E os 2 pacientes entraram em óbito na primeira aplicação, quimioterápica. Ele falou, isso que eu tenho. Ou você passa pela quimioterapia, ou você deixa até Deus levar. Eu falei, não, eu vou passar, porque Deus falou que vai me dar cura, eu vou enfrentar. E aí foi, e Deus foi dando vitória com o prognóstico. Ele é muito abalado, que ele achou que eu ia entrar a óbito, e nós éramos da mesma idade, 33 anos. Meu médico tinha 33 anos. E nos tornamos muito amigos. E graças a Deus, né, a palavra de Deus prevaleceu. Olha só. E Isso há quantos anos, pastora? há 15 anos. Olha só, né? Para quem acha que foi faz pouco tempo. Não, 15 né? anos. Eu tinha 33 anos. Para quem estava desenganada. Para quem estava desenganada. E eu não consegui colocar a segunda parte nesse capítulo, que foi algo muito tremendo, experiências sobrenaturais mesmo, algo assim que eu e Deus vivemos de uma forma muito grandiosa. Mas eu creio que ainda vou ter oportunidade de colocar essa segunda parte aí, sabe? Mas se puder trazer aqui, a gente quer saber também, viu? Foi Né, algo José? assim fenomenal. De repente não pôs no livro porque vai trazer no Vai podcast. trazer. Vai Então, saber. assim, Fica à vontade, pastora. foi algo muito grandioso. Foi milagres através de milagres. Olha só. E graças a Deus. E essa é a marca que a senhora está falando, né? Aquilo que marcou, mas que forjou, porque foi nessa dor, nessa fornalha, nesse fogo, que tudo foi sendo lapidado, forjado. A gente sabe que foi num momento de dor mesmo, porque ninguém... ter o Espírito Santo não quer dizer que não vamos passar, né, pela prova e não vamos... É que ele está ali, né? Mas é no momento de dor, e a dor é como a pastora disse, quando desceu do monte, parece que desceu com aquele não amargo, né? O silêncio de Deus dói, né? E assim, na verdade, esse processo todo é questão de propósito, né? Deus tem propósito.
Por exemplo, se tivesse ocorrido eu não sobreviver, não seria derrota. Ah, o câncer venceu. Não é isso. Ela lutou, lutou e o câncer Isso é venceu. Não é ótimo falar. isso. Né? A minha amiga foi uma vitoriosa. Deus levou porque ela foi promovida à mansão celestial e não porque ela foi derrotada. Então eu não vi como derrota, mas eu vejo como um propósito, né? Deus já tinha cumprido o propósito com ela e ela encerrou a carreira ali e guardou a fé. Então, no meu caso, havia um propósito para com que Deus trabalhasse ainda. Ainda não era a minha hora ainda de ser promovida. Né? Ela foi promovida porque Deus sabe até onde ela iria. Mas no meu caso, e essa fornalha, foi para propósito, processo se cumprindo, né? E isso é importante a senhora falar, pastora, porque a gente vê muitas pessoas. Hoje a gente diminuiu um pouco isso, mas ainda existe, né? De acreditar que a doença ela sempre vai ser causada por um mal, ou se a pessoa, como a pastora disse, o câncer venceu, ou isso venceu. E a gente não tem nem noção de qual é o propósito de Deus. A gente tem um sentido de, eu acredito que Deus me falou, eu orei, Deus confirmou, mas a gente não sabe o real sentido da vida para cada um e o porquê que Deus faz o que faz. Mas se a gente está em oração, pastora, eu falo muito aqui que quem sou eu na fila do pão, eu não sou nada, quem fala aqui são as pastoras, as escritoras, eu estou aqui como entrevistadora. Mas eu vejo tanto pessoas que ainda dizem isso, como se só fosse culpabilizar o mal. E muitas coisas Deus é quem permite para que a gente seja forjado mesmo. Né? E aí é muito bonito quando traz pessoas como a senhora falando sobre isso, para que as pessoas entendam que nós somos corpo, nós sofremos e nós também morremos. É a única certeza que a gente tem. Deus, ele não perde controle de nada, ele é o dono da vida. Mas nós estamos aqui como uma vida, como ser humano. Né? Teve explicação para o câncer? Se a gente for olhar, não. É propósito de Deus? Pode ser. Nem tudo a gente vai ter explicação e nem tudo Deus é obrigado a nos explicar. Que ele não tem que dar explicação. Porém, eu sou um ser humano que vivi muitas lutas, muitos problemas emocionais. E isso foi culminando no meu corpo. Por que você teve o câncer? Foi pecado? Não. Você bebeu? Não. Você fumava? Também não. Mas as minhas emoções trabalharam, os meus hormônios fizeram com que eu tivesse problemas emocionais que o câncer desenvolveu em mim. Vai saber o porquê disso. Mas a gente vai ter explicação de 100%? Não. Mas Deus não perde o controle da vida. Exatamente. Todo mundo tem alguma coisa para passar. Todo mundo tem um motivo de viver ou de morrer. Né? Porque isso é vida. Isso é ser humano. Né? Você é humano. Então, assim, a minha amiga também teve? Teve. Mas Deus levou? Levou. Entendeu? Eu fiquei? Fiquei. E muitos que vieram com esses problemas após mim também foram. Ou com câncer ou sem câncer, sem explicação. Exatamente. Porque Deus é o dono da vida. Ele que determina. Ele que sabe de todas as coisas. Né? Mas o que nós precisamos fazer é ter fé. E orar em todo tempo e confiar que Deus está no controle de tudo. E a pastora deixa aqui uma frase final também do seu capítulo, que eu acredito que é bem importante a gente trazer, porque é sempre o que a gente tira do contexto ali do livro, né, do capítulo. Que ela fala assim: conhecer as armas que a palavra nos concede e ter intimidade com o Senhor é crucial para traçarmos a rota da nossa vitória. Pastora Otília Zanola. Quer dizer, se a gente conhece a arma, a gente tem como guerrear, né? A gente tem como ir para a luta. Mas para conhecer essas armas, e eu queria que a pastora trouxesse um pouco o que é preciso, porque a senhora fala intimidade. É nisso, pastora, é todos os dias, o relacionamento com Deus. É ali que a gente começa a entender que não, isso aqui não é para a morte, porque eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente que não tem essa intimidade com Deus e que não sabe nem o que a gente está falando na realidade mesmo, de ter o encontro. E às vezes até pessoas que já estão dentro de igrejas, suas comunidades, seja qual for a religião, enfim, mas ainda não teve esse encontro mesmo. É esse dia a dia para... Como que eu vou ter a arma certa, a ferramenta certa para combater tantas lutas, né?
Isso vem de relacionamento. A intimidade vem de relacionamento. O princípio de tudo é a fé. Então, quando você tem fé, o que você vai fazer? Você vai se lançar no cuidado de Deus. Se ele falou ali num culto que eu não iria morrer, eu preciso ter fé e crer que eu não vou morrer, independente do diagnóstico. Quando o médico falou, Otília, 7 vezes mais, 7 tumores a mais, eu falei, poderia vir 200. Falei com ele, 232. Não sei de onde eu tirei esses 232, mas eu falei, 232, que eu não vou morrer. Porque a fé que eu exerço através da palavra do meu Deus, ele falou, eu não estou te desrespeitando, doutor, mas eu prefiro crer no dono da vida. Então, o princípio é fé. Se você tem fé, você conhece a palavra de Deus. E o que eu tenho de palavra de Deus, eu manuseio. E dentro desse processo, desde que eu comecei a fazer o tratamento, eu grifava todas as promessas que estavam. E lia todos os dias o Salmo 23. E habitarei por longos dias na casa do Senhor. Falei, olha, não sou eu que pedi e não sou eu que estou falando. O Senhor que escreveu. Ainda que eu esqueça, vai estar grifado toda vez que eu for ler a minha Bíblia. Porque a promessa não fui eu que pedi, o Senhor que prometeu. Então eu tomo posse dela. Intimidade, eu falando com o meu coração aberto para o meu Deus, que é o meu Pai. Sim. Então, se ele falou que eu iria viver, eu tenho que tomar posse. E a palavra de Deus nos dá tudo que a gente precisa. O que é fé, o que é vitória, o que é persistência, o que é perseverança, o que é confiar, o que é descansar. E quando eu desci daquele monte, eu falei, eu não vou chorar mais e eu não vou lutar mais para o Senhor me dar força. Eu estou orando aqui. Quando eu descer, eu só vou descansar, porque eu vou economizar força para aquilo que vem pela frente. Eu não vou pedir mais pela cura. Eu não vou chorar, não vou sofrer pelo divórcio, não vou ficar preocupado com o problema financeiro, eu só vou descansar no leito de enfermidade. E o leito de enfermidade, o senhor disse que o senhor afofa, o senhor cuida. Então, eu não vou me preocupar. Eu só vou ir e fazer o que o Senhor mandar eu fazer. E descansei no Senhor. E eu corria todos os dias. E comecei a fazer a quimioterapia na sexta. Na segunda-feira, eu já estava na rua correndo. Eu corri até as últimas 2 quimioterapias, faltando as 2 últimas. Depois eu não aguentei mais. Mas até onde eu aguentei, eu fui. E não fiquei me lamentando. Também não orei mais. Falei, ó Deus, está tudo aí. E ele cuidou de tudo. Por quê? Porque eu conhecia a palavra dele. Ele já tinha falado. Por que eu ia ficar pedindo? Né? E a palavra estava na mão. E todo dia lendo. Eu falei, olha. Ia grifando com uma caneta vermelha com glitter. E eu falei ali, a minha mente pode esquecer. Mas o que está escrito vai sempre nos lembrar de que aquilo que o Senhor prometeu é meu. Ótimo. Eita, quanta história, hein? Ó, a gente está caminhando para o fim, mas ainda não é o fim. O fim está próximo, mas não é o fim. A gente ainda tem podcast, então eu quero também, pastora, que a senhora prepare também uma mensagem final para as pessoas, depois para a gente, para que Deus use a senhora ainda mais, não só como usou aqui no livro, mas neste último vídeo, nessa última mensagem, então daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui para deixar de recado final. Mas antes, a gente falou aí do que tem no livro e que vai impactar pessoas, a história. Mas qual que é a importância do livro para a senhora? O que a senhora acha na questão da escrita mesmo? Então, a escrita para mim é uma forma de perpetuar. Tanto é que nós temos a Bíblia aí, que vai passando de geração em geração, é uma forma de perpetuar o poder de Deus, a manifestação da misericórdia e da glória dele. Porque foi no meu momento de fraqueza que o poder dele se aperfeiçoou. Então, escrever é eternizar o poder de Deus e as maravilhas dos prodígios. E isso há de impactar e servir, que tem histórias que se cruzam, são semelhantes. A pessoa ainda não sabe se vai passar, mas um dia ela pode vir a passar. São situações semelhantes, né, das companheiras, né? Então, ou ela se identifica, ou um dia ela vai passar, ou um dia ela passou, porém ainda não superou. Então, escrever é uma forma da pessoa tomar as posse das armas, que às vezes ela ainda não se identificou com quais armas que ela pode lutar, ou ela nem se atentou que está à disposição dela. Então, escrever é importante, tanto para quem escreve e para aquele que vai ler. Então, isso são ferramentas. Esse livro é uma ferramenta de grande valor para a vida daqueles que irão ler. Ótimo. É forjando as pessoas para ela realmente conseguir traçar o caminho da vitória dela. Para com que ela seja mulher
forte em Deus, fortalecida em Deus, e poder ser a próxima a escrever um livro desse, um capítulo, Sim. e estar forjando outras mulheres. Ótimo. E a gente falando em forjar outras mulheres, qual que é o trabalho hoje que a pastora tem? Porque eu acredito muito, e a senhora que vai me dizer também, se eu estou certa, que quando a gente passa por alguma questão, Deus começa a trazer pessoas que também estão passando pela mesma questão que a gente passou, os mesmos desafios. E hoje essas pessoas chegam até a pastora. Como que é o trabalho? Existe algum trabalho que a pastora faz? Que também, né, a pastora aqui que é pós-graduada em docência superior da Teologia. teologia e psicanálise cristã. Sim, Então também tem todo um trabalho também que a pastora sim. faz. Fala um pouquinho pra gente. Então, o que acontece? Desde o meu tratamento, o meu oncologista e a psicóloga lá da oncologia, eles sempre mandam algumas mulheres para conversar comigo. Vai conversar com a Otília, Que você legal. vai ter uma injeção de ânimo. E eu vi que daí teria uma grande possibilidade de poder trabalhar com mulheres. Então, dentro do meu pastoreio, né, eu trabalho com as mulheres em todos os aspectos. Aquela que passou por um divórcio, aquela que esteve em uma situação de abandono, aquela que está no tratamento, né, oncológico, em qualquer condição, né, não só através da psicanálise, mas dentro da estrutura espiritual. Né? Mulher ajuda mulher, né? Mulher, ela sempre agrega a outra mulher. Sim. Né? Então, eu trabalho essa questão dentro da minha igreja, ou fora da minha igreja, grupos de apoio. Então, eu trabalho alguns movimentos Aham. com mulheres da comunidade para com que elas superem os seus traumas, as suas dificuldades, consigam equilibrar e equalizar as suas emoções, né, os seus conflitos internos e externos, para com que elas possam superar as dificuldades da vida. E também no sentido não só da saúde, né, pastor? Porque a pastora teve, claro, todo um histórico aí, né, de vida em diversos desafios, mas que mais marcante aí com a questão do câncer, desses tratamentos. Mas eu acredito que não só na saúde, mas que muitas mulheres vêm de diversos assuntos. Porque, como a pastora falou, a gente se ajuda, a gente se orienta, a gente chora junto, a gente sorri junto. E tem outras questões e desafios que as mulheres enfrentam ainda hoje, né? Não que os homens não enfrentem, tá? É que a gente tá falando em especial das mulheres, porque a gente sabe que os homens também enfrentam muitos desafios. Mas as mulheres no sentido de sempre, será que eu falo? Será que eu procuro ajuda? Por mais que nós falamos mais, nós se abrimos mais, nos abrimos mais, mas muitas vezes fica aquela vergonha, aquela, será que eu falo, não falo? Tem isso ainda, né, pastora? Então, tem, são grandes dificuldades. Eu não coloquei aí no livro porque para economizar Para economizar. espaço. E para trazer no Mas podcast. eu sou formada em hotelaria, em turismo com especialização em hotelaria, e a gente trabalha muito a questão da questão de pôr mesa. Então, eu trabalho também, eu vou trazendo no grupo alguns outros contextos, não só dentro bíblico, mas social, econômico, Legal. para com que elas jogam essas barreiras, elas criam intimidade e consigam falar. Então, eu trabalho com as mulheres em todos os sentidos. Trabalho para ajudar na autoestima, né, para elas cuidar Legal. do lar de uma forma mais harmoniosa, mais amorosa, calorosa. Falei, ao invés de você guardar sua xícara nova, bonita para visita, vamos colocar para sua Vamos usar. família, vamos usar. Isso. Isso vai trazer Que intimidade, legal. né, para com que elas tenham a liberdade de chegar e depois desabafar, falar, se abrir, porque chegam como uma ostra. Então, eu trabalho não só com as mulheres dentro da igreja, mas sim com as mulheres da Que legal. comunidade. Né? Eu trabalho, ajudo para a gente fazer uma cooperativa, para com que possam melhorar a qualidade financeira, para com que elas consigam ver que ser dona de casa também tem seus benefícios, né? Cada uma consegue produzir alguma coisa. Então, vamos expor. Então, vamos fazer um café, cada um traz a sua especialidade no Ai, que café. gostoso. Então, a comunidade abraça essa causa. Uhum. E as mulheres acabam se juntando, né? Independente de religião. Aí sim entra um processo muito Ótimo. gostoso para ajudar emocionalmente, né? E trabalhar a parte espiritual. Até que Sim, quando vai ver, a pessoa já está envolvida em todos os sentidos, fala, não, eu quero isso para mim, é aqui que eu vou sim. ficar, entendeu? Então é todo trabalho, a gente não precisa ser tão direto, mas a gente pode ir É, usando a sabedoria e as armas que o Senhor nos deu, né? exato. Sermos sutis, né? Amorosos, e as coisas funcionam. O evangelho social funciona. Exato. O evangelho É, social funciona. A é gente alcança porque todas as classes,
todos Todas os as níveis, todas as camadas, camadas, e de repente está todo mundo junto num agrupamento como família, né? E sim. dentro da cristandade que Deus nos chama para viver. É porque o que a gente tem, pastora, é na realidade a gente cuidando de todas as áreas da vida. Porque senão a Exatamente. gente espiritualiza tudo. E muitas vezes a gente precisa cuidar também das outras partes, do emocional, do físico. E aí as mulheres começam a entender no autoconhecimento, na autodescoberta, em coisas que elas não viam, que alguém traz para ela e ela começa a desenvolver como pessoa e aí ela quer mais. Aí onde Cristo entra, que já está desde o começo, na verdade, né? Falei aqui, mas na Ele realidade é ocupa o isso. espaço dele, na É, verdade, né? só que elas começam a abrir a visão. Então, esse que é um trabalho lindo, é nós não sermos também muito metódicos naquela coisa, não, que a gente tem que, né, empurrar Cristo, que nem ele precisa disso. Então é a gente, na verdade, saber por meio dos nossos dons, de nossas habilidades, do que a gente tem como chamado de trazer pessoas, né? E Exatamente. esse trabalho lindo que a pastora tem feito, inclusive com comunidades, com pessoas, com mulheres comuns como eu e a senhora também, mas que Exatamente. muitas vezes não têm a oportunidade de conhecer, É. né? Isso é lindo. E a gente está caminhando para o fim, pastor, e eu quero que a senhora também fale, além dessa mensagem final, se tem algo que a gente não trouxe aqui, se eu não perguntei algo para a pastora e que a pastora quer trazer, e depois a mensagem final do nosso Não, na podcast. verdade, eu acredito que dentro do contexto que nós falamos, foi o suficiente, né, para aquilo, Sim, né, de que a gente quer passar de mensagem, daquilo do poder de Deus, que é o princípio de tudo, é tudo sobre ele, tudo para ele, né? sim. Nós somos só apenas os instrumentos, né? E que a glória seja dele, sempre para ele, todo o tempo só ele, né? Amém. Essa é a nossa essência. Sim. E a nossa mensagem, então, final, pastora. E sinta-se à vontade na sua câmera, que eu falo que é a câmera da dica, do puxão de orelha, da mensagem, de tudo, porque é a câmera de vocês. Fique à vontade. Então, na verdade, o que eu tenho para falar é que o que acho mais lindo no Evangelho, porque ele é um Evangelho integral, né? Ele é integrado. Nós somos formados em corpo, alma e espírito. E nós precisamos trabalhar tanto a mente, o corpo, a alma e o nosso espírito. E a oração do Espírito é essa, quando você passa além da intimidade, do natural, vive o sobrenatural e, além do ordinário, vive o extraordinário. Então, que você possa ir além daquilo que você tem vivido, porque Deus é muito mais daquilo que nós pensamos e daquilo que imaginamos. E se você passa até essa intimidade e busca o Senhor em espírito e em verdade, você vai receber do Senhor aquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e jamais penetrou no coração humano. E é isso que eu deixo de mensagem, porque verdadeiramente Deus é grande para fazer isso e infinitamente mais. Amém. Muito, muito obrigada, Eu pastora, que agradeço. por tanto conteúdo e também pelo tempo, que a gente sabe que estar aqui com a gente, ter esse tempo também, hoje em um mundo tão corrido, e a gente vê que se dedicar à mesa, como a gente A está mesa. falando, né? A mesa onde a gente traz o nosso melhor copo, a nossa melhor conversa, a gente ter essa comunhão é tão difícil hoje, no tempo que a gente está, mas é tão gostoso e traz tanta vida para as pessoas, né? Então a gente agradece por esse tempo também de vocês aqui, né, no nosso podcast e convidá-la para voltar quando quiser. Eu sei que não está perto, né? A senhora está onde? Eu estou em Em Minas. Eu Minas. sou de São João del Rei, mas pastorei em Barbacena e no Uhum. município de Ibertioga. De Bertioga. Mas quando estiver por aqui, volte, pode vir tomar um café, uma água, ou quem sabe só dar um abraço na gente passar aqui, Com ou gravar certeza. aí, quem sabe, novas histórias, novos capítulos. Fique à vontade, fica o Muitos convite. virão. Eu acredito que Deus tem esse projeto e já está no coração dele. E nós somos os instrumentos para com que ele possa Amém. usar. Obrigada, Eu que viu? agradeço. E eu agradeço vocês também que estão com a gente até agora assistindo aqui esse episódio lindo, este capítulo com a pastora Otília. E faça um favor, não só para nós aqui, mas para as pessoas. Compartilhe esse vídeo, porque você pode estar levando vida. Você pode estar levando para aqueles que de repente não sabe por onde começar, por onde passar, quais são as armas, como a pastora falou aqui, quais são as armas que eu devo utilizar para sair desse fundo de poço, para passar por essa prova, por esse fogo mais fortalecido.
Porque muitas vezes a gente não vai sair da fornalha, a gente vai estar com ele. Mas ele vai ser a nossa força para a gente continuar caminhando firme até o propósito que ele tem para nós. Então, manda esse episódio para todo mundo e eu te espero no próximo. Até lá. Tchau, tchau.